A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas? Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica calibrados para a fração de 1 grama medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água.
Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produto são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde.
Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre, e sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. Começa com magma derretido, milhões de anos a arrefecer lentamente, formando-se nas profundezas da Terra. É a memória fóssil do nosso planeta. Este material, o granito, preserva os vestígios da pressão, do calor e do tempo que o moldaram. E agora, imagine isto. Engenheiros numa pedreira acabam de usar uma explosão controlada para arrancar um único bloco desta rocha que pesa 100 toneladas. É mais pesado do que um avião Boeing 737 vazio. Mas o objetivo não é apenas mover esta massa colossal. O verdadeiro desafio é transformar este poder bruto e caótico numa laje perfeitamente plana, polida como um espelho, com uma precisão de alguns centésimos de milímetro, verificada por lasers. Como é que a humanidade pega num bloco de 100 toneladas, nascido do fogo, e o transforma numa obra de arte de alta tecnologia? Esta é a jornada da pedra eterna, do caos da pedreira à perfeição da arquitetura. A viagem começa em vastas pedreiras a céu aberto, paisagens esculpidas pela engenharia humana. Colossais formações rochosas, que demoraram milhões de anos a formar-se, estão escondidas sob camadas de terra, areia e rocha solta. Antes de poderem sequer tocar no granito valioso, as equipas têm de remover esta sobrecarga, por vezes dezenas de metros dela. Quando o leito de rocha principal está finalmente exposto, o verdadeiro trabalho começa. As equipas de perfuração movem-se pela superfície, marcando pontos precisos. Seguem um padrão de grelha cuidadosamente calculado.
perfurando fundo na pedra. O objetivo aqui não é a destruição, é a precisão. Estes furos são então carregados com uma quantidade medida de explosivos, apenas o suficiente. O objetivo não é estilhaçar o granito em pedaços inúteis, é usar a onda de choque para o separar em grandes blocos, sem fraturar o núcleo. Uma sequência de explosão controlada é acionada. Em segundos, um eco estrondoso reverbera pelo vale. Lajes maciças pesando milhares de toneladas destacam-se e deslizam pelas paredes da pedreira. Quando a poeira assenta, o titã está exposto, mas a força bruta tem os seus limites. Para uma extração mais controlada, a tecnologia assume o controle. A serra de fio diamantado é uma ferramenta de pura maravilha. Um cabo de aço robusto, revestido com esferas de diamantes sintéticos, roda continuamente em alta velocidade. É o diamante que corta o granito. A serra fatia a pedra densa, sem causar fissuras. Em pedreiras maiores, a alternativa são lâminas de serra gigantes. Imagine uma lâmina com até 3,6 metros de comprimento, equipada com segmentos de ponta de diamante. Estas lâminas movem-se para a frente e para trás, lentas mas implacáveis, libertando lajes intactas da parede da montanha. Ambos os métodos de corte têm algo em comum: um fluxo constante de água. Durante um único turno, o consumo pode atingir entre 3.700 e 7.500 litros de água. Esta água é vital. Arrefece a superfície de corte para evitar que as lâminas sobreaqueçam e lava o pó de pedra. Mas, mais importante, suprime a perigosa poeira de sílica. Estas são as partículas finas, transportadas pelo ar, que podem causar graves doenças pulmonares. É uma medida de segurança essencial. Felizmente, a maior parte desta água é recuperada e reciclada. Finalmente, quando as linhas de corte estão completas, os trabalhadores usam cunhas de aço ou macacos hidráulicos. Com uma libertação final e precisa de pressão, uma pedra que pesa dezenas de toneladas cai no chão da pedreira. O bloco de granito está livre da montanha, mas agora enfrenta o seu primeiro grande desafio: mover-se. Esta não é uma tarefa para caminhões normais. Devido ao seu peso imenso, os blocos são primeiro transportados para uma área de preparação, staging area, dentro da própria pedreira. Aqui, o terreno é nivelado e seguro. O transporte é feito por caminhões de carga especializados, veículos com plataformas rebaixadas e chassis reforçados, concebidos especificamente para o terreno íngreme e irregular da pedreira. Para carregar estas bestas, são necessários guindastes de esteiras gigantes. Antes de cada elevação, o bloco é meticulosamente preso. Correntes de aço e cintas robustas são posicionadas em pontos de equilíbrio cuidadosamente calculados. A última coisa que alguém quer é que um bloco de 100 toneladas deslize ou rode durante a elevação. O guindaste levanta o bloco e baixa-o suavemente sobre um reboque de múltiplos eixos para cargas pesadas. Esta plataforma de transporte é uma maravilha da engenharia. A sua construção, com dezenas de rodas, foi concebida para uma única finalidade: distribuir uniformemente o peso esmagador de 20 a 100 toneladas. Sem isto, o caminhão simplesmente afundar-se-ia no chão da pedreira ou destruiria qualquer estrada normal. Antes de o comboio partir, há uma inspeção final. Os trabalhadores verificam tudo, apertam todas as correntes de segurança, ajustam as escoras e fixam calços de madeira. Nada pode ser deixado ao acaso. O comboio parte então, movendo-se agonizantemente devagar. Não é uma questão de velocidade, mas de controlo. Esta carga vale uma fortuna e o perigo é real. Após a viagem lenta e perigosa, o bloco bruto chega à fábrica. A transformação de caos em ordem está prestes a começar. Guindastes pesados baixam os blocos sobre plataformas de corte, mas estas não são plataformas comuns. Estão ancoradas profundamente em fundações de betão. O objetivo é eliminar totalmente qualquer vibração. A vibração é o inimigo da precisão. O bloco é então fixado no lugar, com armações de aço e grampos hidráulicos. Está totalmente estável. Agora a verdadeira cirurgia começa. No coração desta operação está a serra de Gang Saw. É uma máquina colossal, um testemunho da engenharia industrial. Cada máquina carrega entre 40 e 80 lâminas de aço paralelas. Cada lâmina tem mais de 3 metros de comprimento e as suas bordas são revestidas com diamantes industriais.
A máquina ganha vida, movendo-se para a frente e para trás, num ritmo constante e hipnótico. Dezenas de cortes paralelos fatiam o granito de forma limpa. Mas aqui está o detalhe mais incrível: a velocidade. As lâminas descem apenas alguns milímetros por minuto. Isto não é um corte rápido, é uma maratona de paciência e precisão. Por que tão lento? Para evitar fraturas na estrutura cristalina. A máquina é também inteligente. Sensores de vibração e pressão monitorizam constantemente a resistência. Eles ajustam a força de corte em tempo real, porque cada bloco de granito tem uma densidade mineral única que pode variar. O sistema adapta-se. E tal como na pedreira, a água é essencial. Jatos de água de alta pressão arrefecem as lâminas, lavam a pasta de pedra e reduzem o desgaste. Cada serra consome entre 800 e 1.500 galões de água por hora. E mais uma vez, a maior parte é reciclada. Um ciclo de corte completo para um único bloco dura de 15 a 24 horas. No final, o bloco maciço de granito desapareceu. No seu lugar estão dezenas de lajes uniformes, cada uma com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Após 24 horas de corte, as lajes estão prontas, mas ainda não estão bonitas. A superfície está áspera, baixa e coberta por uma fina poeira de pedra. A sua verdadeira beleza, os padrões minerais, está escondida. Agora começa a etapa mais satisfatória visualmente. As lajes, cada uma pesando várias centenas de quilos, são transferidas para uma linha de polimento automatizada. É um sistema que se estende por dezenas de metros e funciona sem parar. À medida que cada laje viaja ao longo da linha, ela passa por baixo de uma série de cabeças de retificação e polimento. Cada cabeça tem uma tarefa específica. As primeiras cabeças usam grão grosso, quartz grit. Elas removem as marcas de serra e quaisquer saliências, nivelando a superfície. Depois, a laje passa para cabeças de grão fino, finer grit, muitas vezes revestidas com diamantes industriais. Estas refinam a superfície com uma precisão notável, removendo apenas uma camada fina. E este processo também é inteligente. Sensores controlam automaticamente a pressão e a velocidade de rotação de cada cabeça. Isto é crucial para proteger a estrutura cristalina do granito contra microfraturas. Um fluxo constante de água reduz o atrito e lava a pasta de pedra. É aqui que a magia acontece. À medida que a pasta cinzenta é lavada, as superfícies tornam-se mais brilhantes. A luz começa a refletir. Finalmente, a intrincada mistura de cristais de quartzo, mica e feldspato é revelada. O padrão mineral, a assinatura da terra, que dá ao granito o seu brilho metálico característico, emerge por fim. A superfície está agora polida até um brilho espelhado, mas o trabalho ainda não terminou. O granito é incrivelmente duro, mas também é poroso. Tem poros microscópicos que o tornam vulnerável. Antes de estar pronto para o mundo, precisa de proteção. Os trabalhadores aplicam um selante protetor transparente. Esta fórmula, tipicamente à base de silano ou silicone, penetra profundamente nos poros microscópicos do granito, forma uma barreira invisível contra água, óleo e ácidos suaves. Em linhas de produção de grande escala, isto é feito por pulverizadores automatizados ou rolos de baixa pressão. Depois de o selante curar, a laje entra na fase de inspeção final. Primeiro, a inspeção humana. Os trabalhadores inspecionam cada laje sob iluminação de alta intensidade. Eles procuram arranhões tênues, manchas nebulosas ou mudanças subtis no tom da cor. Mas o olho humano tem limites. É por isso que a laje passa para a zona de inspeção a laser. Sensores de varrimento multifeixe projetam-se sobre toda a superfície. Capturam milhões de pontos de dados para gerar um mapa 3D detalhado de cada laje. A partir deste mapa, um software especializado analisa a planicidade, a espessura e o alinhamento. A precisão é impressionante. Deteta desvios tão pequenos quanto alguns centésimos de milímetro. Esta tecnologia vê o que é invisível a olho nu: microfissuras, bolsas de ar ou deformações na superfície. Apenas as peças impecáveis, as que passam neste teste de alta tecnologia, seguem em frente. A laje de granito está agora perfeita, protegida, polida e verificada por laser.
Mas como se move com segurança algo que pesa 450 quilos e é, ao mesmo tempo, um produto de luxo? A embalagem é o último desafio de engenharia. Todo o movimento é tratado por elevadores robóticos especializados ou guindastes de pórtico hidráulicos. Estas máquinas não usam pinças, que poderiam lascar as bordas. Elas usam garras de sucção a vácuo. Elas agarram a laje pela sua superfície polida, levantando-a verticalmente. Isto evita arranhões, lascas ou danos nos cantos. As lajes são então colocadas em paletes de aço pesado ou de madeira reforçada. São posicionadas na vertical. Os trabalhadores inserem almofadas de borracha ou espaçadores de espuma entre cada laje. Este espaço é vital para manter uma folga igual e prevenir fendas por vibração durante o transporte. A palete inteira é então protegida, uma estrutura de aço circundante, fitas de metal apertadas e uma película protetora de polietileno protegem contra poeira e umidade. Finalmente, cada envio é rotulado. Tem informações detalhadas de rastreabilidade, tipo de pedra, dimensões, número do lote e origem da pedreira. A jornada está completa. Mas sabia que esta pedra é mais do que apenas um material de construção? É um símbolo de poder há milênios. Do antigo templo de Brihadisvara, na Índia, uma maravilha da engenharia, aos rostos imponentes do Monte Rushmore, nos Estados Unidos. A humanidade sempre escolheu o granito para declarar poder e eternidade. É um desejo de ser lembrado. Este desejo ainda ecoa. Quando Donald Trump expressou o desejo de ter a sua imagem esculpida no Monte Rushmore, não foi apenas ambição, foi um reflexo dessa necessidade humana intemporal de deixar uma marca eterna. E todo este processo, apesar de usar milhares e milhares de litros de água para cortar e polir, é surpreendentemente sustentável. A maior parte dessa água é recuperada, filtrada e recirculada de volta ao sistema. De magma fundido que arrefeceu durante milhões de anos, de um bloco caótico de 100 toneladas, arrancado da terra com explosivos, até uma laje de engenharia precisa, polida para revelar a beleza original da Terra e verificada por lasers com uma precisão de centésimos de milímetro. Sob a precisão da engenharia e tecnologia modernas, este material aparentemente sem vida tornou-se um símbolo de resistência, a pedra angular da arquitetura intemporal em todo o mundo. Não é apenas uma rocha, é a prova de como a humanidade pode pegar no poder bruto do planeta e transformá-lo num legado duradouro. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão.
Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero. É essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão, é preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador. Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso. E imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente e o filtro mais preciso de todos entra em ação, o ser humano.
Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial. O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido. Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1.220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo anti-oxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga,
a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. Esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como? Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados. A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz. A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses. E não é um período de espera passiva. É uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico.
Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida, mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo. 2 métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica. Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras. E então o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos, e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma GIN moderna, trabalhando 24 horas por dia, pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem. Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção. O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente.
Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem, e esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa duas técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal. A trama, por entre eles a velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente, ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão. Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem. O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes. Mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controle. Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento,
e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra, colhidas em campos brancos, tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes. Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro-espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho.
O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro-espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta, mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduza a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1.650 a 1.800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1.000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro-espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico, muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial.
Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controlo da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente. A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra. Ele está em toda parte.
em salas de aula, em escritórios de arquitetos, nas mãos de artistas que criam obras-primas. O humilde lápis número 2, um objeto tão comum que se tornou invisível. Mas e se eu lhe dissesse que este objeto, que custa centavos, é uma das peças de engenharia mais complexas e precisas que você usa todos os dias? E se eu lhe dissesse que dentro deste pequeno pedaço de madeira está selada uma linha potencial de 56 quilômetros? 56 mil metros. É uma distância inacreditável, o suficiente para desenhar um caminho contínuo desde a base da Estátua da Liberdade, em Nova York, atravessar a água, cruzar cidades inteiras e chegar até o Aeroporto Internacional de Newark. Como os engenheiros conseguem comprimir quilômetros de potencial de escrita dentro de algo tão simples? Como eles garantem que ele funcione perfeitamente todas as vezes? A resposta não está em um único lugar. Para descobrir, precisamos seguir uma jornada que atravessa continentes, enfrenta temperaturas vulcânicas e exige uma precisão de nível cirúrgico. Esta é a história não contada de como o lápis é realmente feito. A jornada começa não com o grafite, mas com a madeira. O corpo do lápis não é apenas um cabo, é um componente de engenharia essencial. E a escolha de elite da indústria, o padrão ouro, é o cedro incenso da Califórnia. Porque esta árvore específica não é apenas pelo cheiro agradável, é pela sua textura de grão incrivelmente fino e uniforme. Esta madeira tem uma qualidade única. Ela não racha nem lasca quando cortada. É a única madeira que pode ser apontada de forma limpa e suave, vez após vez, sem falhar. As toras maciças chegam à serraria, onde lâminas de serra gigantes as fatiam primeiro em blocos. Esses blocos são então serrados novamente em lâminas finas, conhecidas na indústria como slats. A espessura aqui é crítica e não negociável, 5 a 6 milímetros, exatamente metade da espessura de um lápis. Milhares destas lâminas, parecendo réguas de madeira, são então inspecionadas por sensores e olhos treinados. Qualquer falha, qualquer nó, e a peça é descartada. As lâminas perfeitas avançam para a fresagem. Máquinas de alta velocidade, equipadas com lâminas de diamante, cortam sulcos perfeitamente paralelos ao longo de cada lâmina. Aqui, a tolerância para o erro é zero. Se o sulco estiver 1/10 de milímetro fora do centro, o grafite não ficará perfeitamente alinhado. O lápis inteiro será estruturalmente comprometido, destinado a quebrar na primeira vez que for apontado. Milhares de lâminas, milhões de sulcos, todos perfeitamente idênticos. O esqueleto de madeira está pronto. Agora, a alma do lápis. E vamos esclarecer um mito de uma vez por todas. Não é chumbo, nunca foi. O núcleo é grafite, uma forma pura e cristalina de carbono, extraída de minas profundas. Este grafite é moído industrialmente até se tornar um pó mais fino que farinha, com mais de 90% de pureza. Mas o grafite puro é extremamente macio, ele se esfarelaria. Para lhe dar força estrutural, ele é misturado com outro pó, argila. A proporção desta mistura é o segredo de tudo, é a receita que define a identidade do lápis. Mais argila na mistura, você tem um lápis da série H, duro, que deixa um traço claro, ideal para desenho técnico. Mais grafite, você tem um lápis da série B, macio, que desliza suavemente e deixa um traço escuro e rico, amado por artistas. O lápis IHB, ou o número 2, é o equilíbrio de engenharia perfeito entre os dois. Os pós de grafite e argila são misturados com água em tanques gigantes, até formar uma pasta espessa e homogênea. Esta pasta é então alimentada numa máquina de extrusão. Sob alta pressão, a pasta é forçada através de uma matriz de metal com orifícios minúsculos, emergindo do outro lado como fios longos, úmidos e contínuos de grafite, muito parecidos com espaguete. Mas estes fios ainda são frágeis, como argila molhada. Eles precisam ser forjados. Os fios são secos e depois colocados em fornos industriais colossais. A temperatura no interior sobe 800 graus, 1000 graus, até 1200 graus Celsius. Para referência, isso é mais quente que a lava de um vulcão. A este calor extremo, a argila não derrete, ela vitrifica. Ela passa por uma transformação química.
fundindo-se e agarrando cada partícula de grafite numa estrutura cerâmica super forte e rígida. O que entra no forno é lama de argila. O que sai é um núcleo de escrita capaz de resistir a quilômetros de pressão. Este batismo de fogo a 1200 graus é o que dá ao grafite a sua força. Mas e se o lápis for colorido? Neste caso, o processo vira completamente de cabeça para baixo. O fogo, que é o criador do núcleo de grafite, é o inimigo mortal do núcleo de cor. Um lápis de cor não usa grafite, a sua base é pigmento puro. E o seu aglutinante não é argila, é uma mistura complexa de cera, óleo e cargas minerais como caulim. A receita é um segredo industrial zelosamente guardado, variando para cada cor. O desafio aqui não é a força, mas sim a vibração e a suavidade. A pasta de pigmento e cera é extrudida exatamente da mesma forma, criando os mesmos fios finos e coloridos. Mas o próximo passo é a diferença entre sucesso e fracasso total. Colocar estes núcleos de cera no forno de 1200 graus seria um desastre. Os pigmentos seriam instantaneamente incinerados. As cores vibrantes seriam reduzidas a cinzas. Em vez do forno, estes núcleos são secos gentilmente em câmaras de baixa temperatura, controladas com precisão. O objetivo é apenas remover a umidade, sem derreter a cera ou degradar o pigmento. É um equilíbrio incrivelmente delicado. Duas almas de lápis, criadas por elementos fundamentalmente opostos. Um nasce do fogo intenso, o outro da sua ausência total. Agora, temos os dois lados da equação. De um lado, as lâminas de cedro com sulcos perfeitos. Do outro, os núcleos prontos. É hora de montar o sanduíche. Em fábricas modernas, robôs de alta velocidade fazem este trabalho. Mas em fábricas históricas como a General Pencil, em Nova Jersey, que produz lápis desde 1889, o toque humano ainda é insubstituível. Para os núcleos de cor, que são a base de cera e muito mais frágeis, mãos humanas experientes colocam os núcleos nos sulcos, um por um. A mão humana tem uma sensibilidade que a máquina ainda não consegue replicar. Ela sente a tensão e evita a quebra. É o artesanato no coração da produção em massa. Uma vez que os núcleos estão no lugar, uma máquina aplica uma camada precisa de cola adesiva de alta resistência na segunda lâmina de madeira. As duas metades são unidas, selando os núcleos no meio. Mas apenas cola não é suficiente. O sanduíche é imediatamente enviado para uma prensa hidráulica. Centenas de quilos de pressão uniforme são aplicados ao bloco. O objetivo? Remover cada minúscula bolsa de ar. Se uma bolha de ar ficar presa entre a madeira e o grafite, o núcleo não terá suporte. Ele vai flutuar no canal, e com a primeira pressão da escrita, ele se partirá. A prensa garante uma ligação sólida, fundindo as duas metades de cedro e o núcleo de grafite numa única peça de engenharia. O bloco que sai da prensa, curado e sólido, ainda não parece um lápis. É apenas um tijolo de madeira retangular. A verdadeira magia visual acontece agora. O bloco é alimentado em máquinas de corte de alta velocidade. Lâminas afiadas como navalhas cortam o bloco. Primeiro no comprimento padrão da indústria de 17,5 centímetros. E imediatamente, fresas de perfilagem, girando a milhares de rotações por minuto, atacam a madeira. Em menos de um segundo, o bloco quadrado desaparece e 8 ou 10 lápis perfeitamente formados emergem. Redondos triangulares, ou o clássico e familiar hexagonal. Esta forma hexagonal não é um acidente de design. É engenharia funcional, introduzida há mais de um século para impedir que o lápis role das mesas, inclinadas das salas de aula. Mas os lápis ainda estão em madeira crua. Eles estão nus, vulneráveis à umidade. Eles precisam de uma armadura. Eles entram na linha de pintura. E eles não recebem apenas uma camada de tinta. Cada lápis é submerso ou pulverizado entre 3 e 6 vezes. Primeiro, uma camada de primário para selar os poros da madeira. Depois, múltiplas camadas de cor. E, finalmente, uma ou duas camadas de verniz protetor transparente. Esta não é apenas pintura, é um selo. Protege a madeira da umidade, do suor das mãos e do desgaste do tempo, ao mesmo tempo que dá ao lápis a sua sensação suave e acabada. Milhares de lápis por hora, perfeitamente pintados, curados por calor e brilhantes.
O lápis está quase pronto. Ele tem forma, cor e proteção, mas ainda é anônimo. Ele precisa da sua identidade. Os lápis avançam para as máquinas de estampagem a quente. Rolos de folha metálica ou pigmentada são pressionados contra o corpo do lápis por um molde de metal aquecido. O calor e a pressão transferem permanentemente a marca, o país de origem e o grau de dureza, HB, para o corpo do lápis. É o seu passaporte. Para o clássico lápis escolar, falta o toque final, a borracha. Este é um milagre de automação em alta velocidade. Uma máquina complexa faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ela pega a pequena borracha sintética, pega o anel de metal que a segura, o ferrule, e insere a borracha no ferrule. E, num único movimento rápido e violento, posiciona esta unidade na ponta do lápis e a crava. Esta crimpagem é o passo final de alto risco. A máquina deve aplicar a força exata, força suficiente para prender o metal na madeira para sempre. Mas se aplicar 1 quilo a mais de pressão, a madeira delicada racha. 1 quilo a menos e a borracha solta-se na primeira utilização. É uma calibração perfeita, um ato de equilíbrio entre força e delicadeza, repetido milhares de vezes por hora. Alguns lápis são então pré-apontados por lâminas industriais, revelando o núcleo pela primeira vez. A engenharia está completa. E agora, algumas curiosidades que mostram a alma deste processo. Você sabia que na General Pencil, uma das últimas fábricas dos Estados Unidos, operando desde 1889, os núcleos de cor mais frágeis ainda são colocados na madeira à mão. O toque humano treinado ainda é essencial. E a forma hexagonal foi especificamente projetada para impedir que o lápis role da sua mesa. E finalmente, você alguma vez usou um lápis até o fim? Ou será que ele simplesmente desapareceu misteriosamente quando chegou à metade? Na maioria das vezes, é isso que acontece. O maior inimigo do lápis não é o apontador, é o mistério. E assim, a jornada termina. Do cedro incenso da Califórnia, escolhido pela sua perfeição, até as minas de grafite do outro lado do mundo. Desde o forno infernal de 1200 graus Celsius, que transforma lama em pedra, até as 6 camadas de tinta que formam uma armadura. O que começa como pó e árvore é agora uma ferramenta de precisão absoluta. Da próxima vez que você segurar este objeto simples e humilde, lembre-se do que ele realmente contém. Não é apenas madeira e grafite, é a engenharia de uma linha de 56 quilômetros, selada, calibrada e pronta, esperando apenas pela sua mão para libertar.